Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Diretamente do Estúdio 1 do canal Educação, o professor César Robério, seu professor de História, programa de mediação tecnológica, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Tá certo? Boa tarde para a Janaína, nossa diretora de imagem, para a Sandra Mota, que está na nossa coordenação, acompanhando a aula no momento, e a todos vocês, que estão conectados com o conhecimento. Meus queridos, qual vai ser o assunto da aula de hoje? Vamos trabalhar um tema que você tanto pode estudar nas aulas de História, como de Sociologia, Filosofia, Geografia, que é o estado de bem-estar social. Viu, galera? Olha só, estado de bem-estar social. Aqui está colocando aqui nos objetos, no objeto conhecimento a decadência, mas para lhe falar a verdade, vamos trabalhar antes mesmo do estado de bem-estar social, pegando aí o início do liberalismo, depois a instituição do estado de bem-estar social e, na sequência, vamos ver a sua decadência. Aqui já é o finalzinho, mas vou pegar todos os antecedentes, tá bom? E, na sequência, a consolidação do neoliberalismo e mudanças no mercado de trabalho desde o século XX. Veja bem, hoje nós vamos trabalhar vários conceitos, né? E o que são os conceitos? Conceitos são ideias que você compreende sobre algo, né? Ela forma um conceito, tá certo? Conceitos às vezes são divergentes, convergentes, conceitos são associados a uma época, a um momento, tá legal? Então tudo isso é interessante vocês ficarem atentos. Qual é o nosso objetivo hoje? Então, analisar as razões que foram determinantes para que o estado de bem-estar social tenha entrado em declínio. Como eu falei há pouco, nós vamos trabalhar declínio, tá certo? Do estado de bem-estar social nessas duas aulas, mas vamos fazer uma retrospectiva antes mesmo, né, da implantação do estado de bem-estar social. Nós vamos comentar sobre o liberalismo, para que você entenda melhor, tá legal? E entender como se deram as mudanças ocorridas, as mudanças ocorridas no mercado de trabalho a partir do século XX. E por último, nós vamos trabalhar a questão nós vamos trabalhar também questões, né? Nós vamos colocar em prática o que nós estudamos, né, na aula de hoje. Começa como? Vamos começar falando sobre a ideia desse cara, John Locke. Ele é um homem do século XVII, vocês estão vendo aqui, nasceu em 1632, né, faleceu em 1704. E ele é considerado o pai do liberalismo, tá legal? Liberalismo econômico, liberalismo político também. Olha, cabia somente aos governos, segundo ele, nós estamos falando de Estado, então John Locke vai trabalhar a questão do Estado, né? Do governo. Garantir 3 direitos básicos ao homem: vida, liberdade e propriedade. Mas espera aí, professor, e essa parte anterior? Tem a ver com a questão do iluminismo, pessoal. Então nós vamos inserir o nosso amigo John Locke, né, porque comecei a partir da imagem, mas nós vamos inserir o John Locke num contexto mais amplo, né, que é o surgimento do iluminismo. O iluminismo, né, ele surge elaborando todo um pensamento contrário ao poder absoluto do rei, tá? A partir do iluminismo foram desenvolvidas outras teorias, tanto políticas quanto econômicas, né, favoráveis à liberdade do indivíduo, né, e defendiam que se limitasse o poder da interferência dos estados na vida e na escolha dos cidadãos. Então, o que é que você precisa entender? Que a partir de agora, pessoal, nós vamos trabalhar, deixa eu explicar aqui um negócio para vocês. Nós vamos trabalhar todo esse nosso conhecimento agora, vai procurando relacionar o seguinte. Veja bem, vou colocar bem aqui no cantinho. Olha, nós temos o Estado, tá? Quem é o Estado? O Estado representa quem está controlando o governo, né? Quem está controlando as leis, o poder militar, tá certo? O Estado. Nós temos, por outro lado, a sociedade, né? E a sociedade, as pessoas, veja bem, a sociedade, uma das características da sociedade é de quê? É exatamente da desigualdade.
as sociedades não serem marcadas pela uma sociedade igualitária. E aí, como que o Estado, nos seus respectivos países, se relaciona com a sociedade e como a sociedade se relaciona com o Estado, tá? Veja bem, o iluminismo, o que é que o iluminismo vai trazer? Século XVIII. Vai trazer uma concepção, tanto no campo da política, ou seja, do poder, quem tem poder para decidir, quem manda, né, quem consegue alterar a realidade daquele momento, quanto também no campo econômico. Né? Favoráveis o quê? À liberdade, daí a expressão liberalismo, né? A liberdade dos indivíduos e defendiam que se limitasse o poder dos estados na vida e na escolha dos seus cidadãos. Por exemplo, nós tivemos um rei absolutista, né? Na França, o Luís XVI, que ele dizia, l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. E acabou. Então, assim, os iluministas, eles se colocaram contrários a esta situação em que os monarcas, eles tinham muitos poderes, né? Plenos poderes. Poder para elaborar leis, poder para julgar as pessoas, para condená-las, poder para interferir nas atividades econômicas, e é nesse contexto que vai surgir o pensamento iluminista. Tá legal? Que vai fazer o quê? Na parte em relação ao rei ou ao governante, seja ele quem for, vai dizer, meu querido, você tem muitos poderes, mas você não tem todos os poderes, você não tem plenos poderes. É preciso colocar alguns limites aos seus poderes. Legal? Para a sociedade, o que é que o iluminismo vai dizer? Olha, o cidadão tem direito. Se é assim, se o Estado tem deveres, né, o cidadão tem direitos perante o Estado. Né? Por exemplo, direito à propriedade. Vamos pegar esse exemplo bem aqui, que o John Locke, ele demarcou muito claramente. O direito à propriedade. Como é que era antes do iluminismo, né, do surgimento do iluminismo? Era uma coisa tida como tranquila, como natural, como certa. Se o rei se interessasse pela sua casa, pela sua propriedade rural, ele simplesmente ia lá, pronto, agora é meu e acabou. Você vai reclamar para quem? Para ninguém. Tá certo? E era uma propriedade que você comprou com muita dificuldade, trabalhando e tal. Então, sobretudo uma nova classe social que vai se apegar fortemente a essa questão do direito à propriedade, que eu estou me referindo a quem? Estou me referindo à burguesia. A burguesia, ela vai dizer o seguinte, meu rei, o senhor é uma autoridade, o senhor tem muito poder e tal, etc. Contudo, essa propriedade é minha. Se o senhor tiver interesse, você vai ter que comprar, você vai ter que indenizar. Você está entendendo? Então, veja que até que essa questão do direito à vida era algo até que contemplava a todos, obviamente, né? Porque todos pretendem continuar vivos e o rei, se dependesse da vontade dele, podia, inclusive, determinar que a vida de alguém fosse tirada, que alguém fosse morto, né? Porque o poder sobre a vida e a morte das pessoas estava nas mãos dos monarcas, né? Na época do absolutismo, tá certo? Agora, essa palavra liberdade, por exemplo, ela é uma palavra que é imensa, né? Ela contempla várias situações. Por exemplo, liberdade de expressão, que é você falar o que você pensa. Liberdade de comércio, que é você não ficar obrigado a comprar só de um e vender só para o outro, é a questão do monopólio, né? Por exemplo. Liberdade de locomoção, ninguém pode dizer que você está proibido de sair daqui para ir para acolá, tá? Liberdade de você escolher o seu governante, pelo menos de votar naquele que você entende que vai ser o melhor governante. Então, liberdade de eleger governantes. A monarquia absolutista não tinha isso. Então, percebam que essa palavra liberdade, ela é plural, ela contempla várias situações. Melhor dizendo, então, que a liberdade não é uma palavra singular, é uma palavra plural, liberdades, né? Porque se alguém te pede, por favor, fale sobre liberdade, o que é liberdade para você? Aí você, então é preciso delimitar. Qual é a liberdade que a gente vai tratar? Podemos tratar de liberdade de expressão. Será que eu tenho liberdade para falar o que eu penso?
tá? Entendeu? Em relação a vários temas. Em alguns países do mundo, as pessoas não têm uma plena liberdade de expressão. E olha que está com 300 anos, né, que muitos iluministas, como John Locke, como Rousseau, o Voltaire, Montesquieu, ele já se batiu nessa defesa das liberdades, e sobretudo liberdade de expressão. Propriedade, né, como eu já falei há pouco, é lógico, se você não tem bens, mas alguma coisa você tem, mesmo que você não tenha muito, tanto quanto, né, um grande burguês. Então, meus queridos, nesse período do século XVII e século XVIII, o que é que nós temos? Uma situação de transição, né? Por uma perspectiva, você observe que há uma forte intervenção do Estado na economia, entendendo aí Estado quem está à frente dos governos, os monarcas, né? Os reis absolutistas, compreende? Agora, na sequência, a gente vai falar de outras formas, outras intencionalidades em relação à intervenção do Estado na economia, né? Com outras pretensões. Tá legal? Então, fomos apresentados ao John Locke. Ele que é um precursor, ele é considerado o pai do liberalismo, né? Então, para ele, governo tem que ficar na sua, não tem que ficar se metendo, né, nas atividades econômicas, por exemplo, definindo o que é que tem que ser produzido, definindo a qualidade, a quantidade, definindo preços. Não. Isso, segundo o nosso amigo John Locke, não era papel para o Estado, tá certo? E que o Estado... então não é para fazer nada não, John Locke? Não, calma. O John Locke diz o seguinte, ó, direitos básicos para a humanidade, tá tudo bem, tranquilo. O governo deveria garantir, como, por exemplo, direito à vida, o direito à liberdade e à propriedade. Olha, eu somente, né? Somente, tá legal? Mas o mundo vai avançando, vai evoluindo e chegamos nesse outro nosso amigo, o Adam Smith. O Adam Smith, que ele é considerado, né? O Adam Smith, também um precursor, um pioneiro no liberalismo econômico. Ele vai defender a não intervenção estatal na economia num livro dele, clássico, A Riqueza das Nações. Então, o Adam Smith, ele coloca no papel, neste livro, né, A Riqueza das Nações, toda uma reflexão que ele fez, né, analisando a situação econômica, a trajetória de algumas nações, procurando identificar razões pelas quais algumas nações são prósperas, né, são ricas, e outras empobreceram. O que houve? Às vezes com o mesmo tamanho territorial, às vezes com uma população quantitativamente igual, ou mesmo riquezas naturais. O que aconteceu? Foi a gestão? Foi a forma como foi administrado? Vocês estão entendendo? Ou quer fazer uma comparação grosseira? É como que, imagine uma família, não é nem totalmente incomum nos dias de hoje, uma família com 10 filhos, que era muito comum no passado. Mas aí, ao final, quando eles já estão na fase adulta, desses 10 filhos, imaginemos que uns 2 ou 3 estão financeiramente numa situação mais equilibrada, né? Vamos pegar aqui 3, né? Vamos pegar outros 3 que estão numa situação intermediária e os 4 últimos estão passando dificuldade, prezando inclusive que os irmãos ajudem eles, né? Então, algo semelhante aconteceram com países que ao longo dos séculos, alguns vão se enriquecendo, outros vão se empobrecendo. Só para ilustrar, imagine o caso dos Estados Unidos da América. Hoje não é uma mega potência, mas outrora, no século XVIII, eram colônias da Inglaterra. Assim como o Brasil também foi colônia de Portugal. E aí, até 1776, que é o ano da independência, né, dos Estados Unidos, tanto nós quanto eles éramos colônias de metrópoles europeias. E aí? Brasil, este ano, celebra 200 anos, né, que deixou de ser colônia e se transformou em uma nação politicamente independente. Mas, nesse caminho, nesse trajeto, né, algumas decisões de governo, de sociedade, valores que são cultivados lá e cá, fizeram com que nós, que estávamos no mesmo patamar, lembram? 1776, quem estava na Europa,
olhava para a América do Norte, olha aqui as 13 colônias inglesas. Quando olhava para o Sul, olha aqui a colônia de Portugal, Brasil, grandona, mas é colônia de Portugal. Isso até 1776. A partir de 1776, as 13 colônias da América do Norte se tornam independentes, vão dar origem aos Estados Unidos. O Brasil continua colônia durante algum tempo ainda, né? Até 1822. Eles foram os primeiros, né? As primeiras colônias a se tornarem independentes nas Américas. Tá legal? Então, assim, se é possível comparar a história das nações, então, qual é a origem da riqueza das nações? E aí o Adam Smith ele vai defender, inclusive, uma tese, onde ele vai procurar justificar que era desnecessário a interferência do Estado na economia. Eu nem coloquei aqui no slide, mas vou comentar. O Adam Smith fazia referência a uma chamada mão invisível, que existia uma mão invisível que acabava encontrando soluções, saídas para os problemas econômicos, que não haveria a necessidade, né, do Estado intervir. Por exemplo, se esse produto está com preço elevado, na lógica do Adam Smith diz, não precisa chegar o governo, né, representando o Estado, e dizer baixa o preço, de uma maneira forçada, imposta. O que é que ele dizia? Ora, se esse produto está proporcionando lucros elevados, né, no comércio, o que é que vamos fazer? O que é que outras empresas vão fazer? Vão querer fabricar esse item também. Vai chegar um momento que tem tantas empresas fabricando essa canetinha, porque está dando um lucro bacana, beleza, de boa, mas se muitas empresas estiverem fabricando a canetinha, o que é que vai acontecer com o preço? Pela lei tradicional da oferta e da procura, né, mais produtos ofertados, o preço cai. Né? Aí o que é que o Adam Smith diria quando visse o preço caindo? Eu não lhe disse? Então, não precisou, né, o rei ou o presidente, seja lá quem for, intervir reduzindo o preço da canetinha, porque naturalmente isso vai acontecer. Essa é a tese, né, do Adam Smith, da mão invisível. Firmando-se os pilares liberais na Europa, os regimes absolutistas foram um a um caindo, pessoal. Um a um caindo. Então, assim, aquelas monarquias absolutistas, elas sucumbiram, dando origem, dando espaço a outra forma de governar. O que aconteceu na Inglaterra, né? No século XVII? Revolução puritana e a Revolução Gloriosa, que marca o quê? O fim do absolutismo monárquico na Inglaterra, né? E a instalação de uma monarquia parlamentar, tá? Em que a burguesia vai ter muito poder, muito espaço. Na França, já é século XVIII, 1789, a monarquia absolutista francesa caiu e a burguesia assumiu o controle, o poder da França. Tá legal? Bom, paralelamente, os países europeus, ao longo do século XVIII e XIX, iniciaram seus processos de industrialização, ou seja, deram um salto do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Tá certo? Tá legal? Vocês estão compreendendo? Então, vejam que na economia se está avançando. E aí, a industrialização, a humanidade ficou encantada com tudo aquilo, né, porque viu que era possível produzir mais em menos tempo e com menos mão de obra, tá? Então tá aí. Esse é o contexto histórico, né, que nós vamos situar o nosso amigo Adam Smith, o pai, né, do liberalismo econômico, é o pioneiro, né? Ele é quem larga na frente, tá? Agora, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo tem um custo, tudo tem um preço. Não é verdade? Se neste século XVIII houve uma forte expansão da indústria, mas em relação a outros aspectos, preocupações surgiam. Como, por exemplo, em relação à situação da sociedade, a qualidade de vida das pessoas. Vejam bem, no século XIX, após a instalação do capitalismo industrial na Europa, a leva da industrialização para outros continentes, a população encontrou-se em um cenário caótico. Caótico como miséria, fome, doenças, entendeu? Crescimento da violência e da desigualdade social. Por quê, professor César? Veja bem, a indústria
Você tem que olhar a Revolução Industrial por vários ângulos, né? Se, por um lado, novamente o nosso exemplo da canetinha, se fosse produto de um artesão, era fabricado em pequenas quantidades, o cara ia cobrar um preço mais elevado, porque isso levou tempo para ele fazer, é um trabalho de arte, obra de arte, né? Então, o valor é esse. Se o senhor estiver interessado, compre, senão eu vendo para outro, ok? Indústria. A indústria vai fabricar milhares, milhões dessa canetinha. Vai possibilitar o quê? Reduzir o preço da canetinha. Ah, então, palmas, isso é legal. Isso é legal. Agora, vamos olhar para o outro lado. As máquinas que foram desenvolvidas para fabricar milhares, milhões dessa canetinha, acabou resultando em desemprego. Sim, em desemprego. Né? Porque a máquina substitui o trabalho humano. Com muitas vantagens, né? Porque uma máquina não adoece, não engravida, entendeu? Não falta, não chega atrasado. Você está entendendo? Então, se por um lado teve vantagens, porque massificou, né, os produtos, barateou, porque a produção é em larga escala, agora, pelo outro lado, é o que está na sua tela. Fome, doença, violência, desigualdade social. Por quê? Porque os patrões, eles... É o seguinte, porque a mão de obra é uma mercadoria. O salário é o valor que se paga. Ao contrário dessa canetinha que você paga só uma vez e pronto, é sua. Essa aqui é do canal Educação. Agora, o trabalho, a todo mês, né, o patrão compra a sua hora, a minha quantidade de horas de trabalho. Não é assim? O que é que acontece? Muitos procurando emprego, ou seja, oferta de demanda, resultou na redução dos salários dos operários. O empresário é bastante esperto, ele percebeu isso. O que vai acontecer, meus queridos? O que vai acontecer? Com a redução do salário, as pessoas vão se alimentar de uma forma ficando a desejar, o organismo ficando vulnerável às doenças, as pessoas até mesmo falecendo, e o aumento da violência. Por quê? Porque como não consegue empregar todo mundo, a sociedade, alguns vão enveredar por esses caminhos não recomendados, dessas atividades que as pessoas não se aposentam e nem morrem idosos, que é o mundo do crime, né? Foi isso que aconteceu. Olha essa imagem, você tem uma gravura, você está vendo uma família, né? Eles estão muito tristes, debilitados, até com fome, literalmente estão com fome, né? Então, por um lado, avanço da Revolução Industrial. Por outro lado, preocupações no campo social, tá? No campo social. Para uma minoria, bacana, beleza, se melhorar estraga, de boa, né? A elite empresarial, a elite, né, os banqueiros, latifundiários. Poucos. Para a maioria dos europeus, no século XIX, é a situação que você está vendo representada na sua tela. Fome, miséria, pobreza, tá bom? Quais são as respostas, né? Depois vamos já comentar sobre isso. Os trabalhadores fabris, das fábricas, né, no século XIX, enfrentavam longas jornadas de trabalho. Hoje, século XXI, você tem que trabalhar ou 8 horas com intervalo, 4x4, é o que diz a lei trabalhista, né? Ou então 6 horas ininterruptas, né, sem intervalo. Mas se o patrão precisar do senhor, da senhora, ele vai ter que lhe pagar horas extras. Nessa época não tinha hora extra coisa nenhuma, tá certo? Nós estamos falando do século XIX, ou seja, 200 anos atrás, eram jornadas longas e um salário bem reduzido, né? Então, esses operários, eles não tinham direito a um descanso remunerado, em férias, e nem um descanso semanal, além de não terem previdência, né, e nenhuma remuneração que lhes permitisse uma vida digna. Olha, professor, como é que é isso? Descanso semanal remunerado? Sim. Então, o cara trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo ele não trabalha, porém, será remunerado. Como é que era antes? Há 100, 200 anos atrás. O cara podia até trabalhar, né? Ele podia até trabalhar de segunda até sexta, né? Mas o sábado e o domingo ele não ia receber, né, o pagamento. Por quê? Porque não trabalhou. Hoje em dia não é assim, né? O descanso semanal, ele é remunerado. Férias. Como é que era esse lance de férias antes, né? É o seguinte, o cara trabalhou um ano,
está cansado, ele quer tirar uns dias para ir para o interior, quer ir para a praia. Ele vai, nessa época aí que nós estamos falando, né, 100, 200 anos atrás. Só que não vai receber o salário do mês. Então, pessoal, uma coisa absurda, né? Como é que esse cara vai viver? Tinha que ter uma reserva, né, para poder passar 30 dias sem receber salário. Então, que férias é essa? Férias não remuneradas era o que existia. Como também não existia previdência, meu povo. O cara está idoso, vai se aposentar, está cansado, não quer trabalhar, vai para casa e não vai mais receber salário. Aqueles que não tinham uma poupança, uma reserva, sofriam muito. Não tinha previdência, né? Não tinha. Então, vejam bem, os trabalhadores viviam na miséria, passavam fome e a situação ficava mais grave, lógico, entre aqueles que não têm emprego, entre aqueles que estão desempregados, né? Meus queridos, século XIX, a sociedade europeia era uma panela de pressão que pode arrebentar a tampa a qualquer momento, tá certo? Porque eles estão no limite. Alguém precisa fazer algo. Quem? Vamos analisar a situação. Quem é que podia fazer algo por eles? Lógico que muitos recorreram ao Estado, né? Ao governo federal dos seus respectivos países. Vocês estão compreendendo? Então, assim, numa situação como essa, você reclama para quem? Quem é que pode e deve lhe ajudar em momentos limites como esse que nós estamos falando há pouco, né? E olha essa imagem, eu chamo a sua atenção para a análise das imagens. Nós estamos diante de uma fotografia, operários do século XIX dentro de uma fábrica. Mas, pessoal, cadê? Não tem uma EPI, que é um equipamento de proteção individual. E também não, que é um capacete, que é uma luva. Eles estão dentro de um local cheio de máquinas. Isso pode acontecer um acidente com a mão dele, né, na cabeça. Mas você compreende que nessa época o movimento sindical ainda não estava devidamente consolidado, né? Então, havia sim uma situação de abandono por parte desses operários. Eles vão reclamar para quem? Em relação a não ter instrumento de proteção individual, em relação a salário, em relação às indústrias que eram insalubres, que eram úmidas, que eram escuras. Era um ambiente que não era muito agradável, não, viu? Pelo contrário, tá certo? Então, nós estamos falando aqui de direitos. E esses direitos, pessoal, que nós estamos comentando, eles acabaram sendo colocados, digamos assim, em prática, graças a muita luta, né? Há muitos embates travados entre, né, a classe operária e a classe patronal. Classe patronal são os patrões, né? Os patrões. Tá legal? Em frente, ao longo dos séculos, as escolas de pensamento econômico retiraram a participação do Estado na organização da economia, concedendo grande espaço e influência para o que se designou como liberalismo. Ok, vocês estão entendendo? Então, esses senhores que estão dialogando, né, século XIX, Europa, você está observando logo pelas roupas que não são pessoas simples da comunidade. Nós estamos diante da elite, né, europeia naquela época, né? E aí, meus queridos, no meio dessa galera, o que é que vai predominar? É exatamente a crença de que é necessário retirar a participação do Estado na organização da economia, tá? Se tira o Estado quer dizer o quê? Meus queridos, minhas queridas, tirar o Estado dessa regulamentação da atividade econômica significa o quê? Que agora, cada um por si, Deus por todos, né, que os empresários rezemos para que sejam honestos em relação às informações, porque o que aconteceu em 29, pessoal, é que houve um grande golpe mesmo, por parte dos empresários daquela época. Vamos chegar lá, deixar só em stand-by, né? Então, pessoal, esse tipo de orientação ideológica, qual? O liberalismo, que prevê uma maior liberdade para o mercado, né, sem a regulamentação do Estado, vigorou no século XIX, mas entrou em profunda crise no início do século XX. Crise. Olha,
Veja bem, o capitalismo mundial, ele apresenta crises cíclicas. Ah, professor, explica isso aí. Crises cíclicas. Veja bem, momentos de apogeu, depois de declínio. Depois, momento de apogeu, declínio, né? Então, há uma situação bastante embaraçosa aí, em se tratando, né, de análise econômica, ou macroeconômica, como nós vimos há pouco, tá bom? Então, é este o entendimento de Estado que essa turma vai ter, dos liberais. Qual é? Maior liberdade para o mercado, né? Em francês, os economistas diziam que eram laissez-faire, laissez-passer, deixar e fazer, deixar e passar. Ô, Estado, por favor, não se meta. Era mais ou menos isso, né? O que acontecia naquela época. Lógico, eu estou aqui falando numa linguagem caricaturizada, né? Até para ficar de forma mais leve, mas enfim, nessa relação, pessoal, é o seguinte, olha, nessa relação que era estabelecida, aquilo que eu falei há pouco, é exatamente esse é o debate. Estado, como é que o Estado vai interferir, sim ou não, em relação às atividades econômicas, né? A economia, e como é que o Estado vai agir em relação à sociedade, né? Em relação à sociedade. É preciso deixar bem claro, né? Alguns vão dizer o seguinte, olha, eu acho que o Estado tem que intervir. Outro diz, opa, eu acho já o contrário, que o Estado não deve intervir, tá? Não deve intervir nas atividades econômicas, né? Não intervir. Deixa eu colocar só aqui para poder fechar, né? Aqui é um Tzinho. Intervir, beleza? Bom, vamos lá. Na sequência, em meio a essa crescente onda, né, de reivindicação de direitos, o que está acontecendo na Europa é aquilo que nós falamos há pouco. A galera está se movimentando. Então tinha uma onda, né? Uma onda de reivindicação. Reivindicações, melhor dizendo. E nessa onda de reivindicações, de direitos, né? A formação inclusive de sindicatos, que foram vividos nessa passagem do século XIX para o século XX, surgiram teorias que defendiam que o Estado deveria prover um bem-estar mínimo para a população em geral. Está vendo? Então, o sindicato nas ruas, na Europa, né, pressionando por reajuste salarial, por direitos trabalhistas. Então, a pressão era muito grande, né? Sobretudo liderada por sindicatos, né? Pelo sindicato. É nesse contexto, meus queridos, que vai surgir esse cara, o Otto von Bismarck. Alemanha, 1880. A primeira grande teoria a defender essa prática, que prática é essa? Está aqui, a prática do bem-estar mínimo, né? A prática do bem-estar mínimo. Quem primeiro se habilitou nesse sentido, né, foi o alemão Otto von Bismarck, tá? É o seguinte, o Estado não pode, né, o governo federal, não pode, eu vou falar assim, governo federal, mas não é só o governo, o executivo não, viu, pessoal? Vamos esclarecer, quando a gente fala em Estado, é um conjunto de instituições, né? O legislativo também compõe o Estado, o judiciário compõe o Estado, não é? Ok? O Estado tem que ter um território, não é isso? Um idioma, né? Pelo menos um que seja oficial. Então, meus queridos, o lance qual era? Era de que algumas pessoas que estavam à frente do governo na Alemanha, do Estado, tomassem algumas medidas, fizesse algo, porque as pessoas estavam passando dificuldades, né? Passando dificuldades. Mas começa com ele, com Otto von Bismarck. Esse cara, para a história da Alemanha, ele tem grandes importâncias, porque o Bismarck, ele foi o responsável para unificar os reinos germânico e o prussiano na grande nação alemã. O Bismarck propôs uma política alternativa que não cederia nem ao liberalismo econômico e nem ao socialismo. Tá legal? Nem ao liberalismo econômico e nem ao socialismo. Porque
vejam bem, naquela época havia um quadro, um cenário muito negativo, né, na Europa. Nós estamos falando do final do século XIX e o começo do século XX, né? Porque a sequência qual é, pessoal? Só para que você se localize melhor. Vou pegar aqui a Inglaterra. Século XVIII, Revolução Industrial. Ducha, todo vapor. Século XIX, século XIX, os trabalhadores já estão se organizando, reivindicando direitos, já não estão aguentando mais. Do século XIX para o século XX, vamos ter uma crise do capitalismo a nível internacional. E aí o que é que o nosso amigo alemão, o Otto von Bismarck, ele vai dizer? Olha, a situação não está nada legal, não está nada boa, porém, eu nem simpatizo com aqueles que defendem o liberalismo econômico, como também não simpatizo com aqueles que defendem as ideias socialistas. Compreende? Então, veja que tem, né, assim, da parte do Bismarck, uma percepção, né, de procurar um caminho intermediário, tanto em relação a um extremo, que seria as ideias de direita, né, o liberalismo econômico, e outras ideias de esquerda, o socialismo. Tá? Para a política bismarckiana, né, o controle estatal sobre a economia, né, aconteceria através de gestão, né, dos recursos recebidos por meio de impostos, responsável por distribuir esses recursos em benfeitorias para quem? Em benfeitorias para a população. Em benfeitorias para a população. Tá legal? Então, meus queridos, vejam vocês que é um outro olhar, né, o do estadista alemão Otto von Bismarck, né? Ele teve uma outra percepção, não é verdade? Né? Ele disse o seguinte, olha, vamos utilizar bem esses impostos que nós estamos arrecadando, o povo alemão, vamos transformar esses impostos em benfeitorias para a população de maneira geral. Então, uma iniciativa louvável, né? Da parte do chanceler Otto von Bismarck. Aí você pergunta, professor, e deu certo? Olha, é complicado, porque depois quando o Bismarck morreu, aí o que acontece? Você vai ter o que? O Hitler assume o governo na Alemanha, e o resto da história você já sabe, deu no que deu, né? A gente vai trabalhar isso, inclusive, em outras aulas. E essa foto, professor César? Esse povo está na fila de um shopping para assistir um filme? Não. Eles estão na fila de um banco para sacar dinheiro? Piorou. E eles estão fazendo o quê? E onde é esta foto? Olha, essa foto é dos Estados Unidos, da mega, hiper, super, ultrapotência Estados Unidos da América. E a década é a década de 30 do século XX, logo após a crise do capitalismo, a quebra da Bolsa de Valores, Nova York. Meus queridos, essa turma, esses senhores, né, eles estão nessa fila para receber uma porção de sopa, comida, estavam passando fome, né? Então foi algo assim muito agressivo, né, os efeitos da crise 29. Não é à toa que alguns até cometeram um ato extremo, né, do suicídio, né, que de repente eles viram impossibilitados de ter contato, né, com o seu recurso. Tá? Então, a crise de 1929, decorrente da superprodução que o mercado foi incapaz de absorver. Isso aqui merece um comentário. Também. Sabe o que é? Veja bem. Muitos comentam que, quando vão estudar esse momento histórico, eles dizem o seguinte, olha, vamos estudar hoje a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Não somente, também a quebra de Bolsa de Valores de Nova York. Mas você não pode restringir, galera. Você não pode limitar, né? Dessa forma não é? Então, nesse espaço chamado de entreguerras, que é entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra terminou em 1914 e a Segunda inicia em 1939, tá? 39. O que é que vai acontecer durante a Primeira Guerra Mundial, 14 a 18? As nações europeias, elas estão com o seu parque industrial arrasado, foi bombardeado, foi destruído.
Isto obriga, né, algumas nações a empreenderem políticas de substituição de importações, né? Tá entendendo? Por quê? Porque alguns produtos eram supérfluos. Café. O café fabricado no Brasil, o nosso café, sofreu deveras, né? Só pancada mesmo. O Brasil dependia única e exclusivamente, praticamente só de um produto, que era o café. Isso não foi legal. Então, assim, com a indústria bombardeada na Europa, a indústria norte-americana conseguiu um gás, ela conseguiu se projetar, inclusive abastecendo os mercados europeus com produtos de empresas norte-americanas. Largaram na frente, tá? Mas o que acontece, né, nesse contexto? As indústrias europeias, com o tempo, vão se recuperando do baque, né? Vão reerguendo as indústrias. Tá? E aí, o que acontece? O Brasil já volta a ter uma outra perspectiva, né, de relacionamento. Tá? Por quê? Porque a situação agora mudou. Se muda no campo da economia, pode ficar tranquilo, vai, com a certeza, vai mudar no campo político. Né? No campo político. Então, quando eles estão retornando à comercialização, o que é que vai acontecer? Os sertanejos, né, que estavam diante dessa situação, digamos assim, os habitantes, né, dos próprios Estados Unidos, eles vão começar a perceber uma queda na venda. Por quê? Porque a indústria na Europa vai se recuperar. E é isso que você está vendo aqui, olha, a superprodução não teve a necessária absorção, né, dos comércios, né, dos mercados. Até então estava em pauta a retirada do Brasil, né, a retirada do Estado, falando muito em Brasil, né, café, a retirada do Estado da regulamentação econômica. Ou seja, até então estava na pauta, estava no debate, era muito discutido o Estado se retirar das atividades econômicas, tá certo? Só que com a crise de 29, a situação se inverte totalmente. Por quê? Os defensores do liberalismo, eles acreditavam que a intervenção do Estado na economia e o investimento em políticas sociais eram gastos maléficos para a economia nacional. Aqui nós vamos chamar a atenção de vocês, meus queridos, para esse maléfico bem aqui. Vou colocar entre aspas, tá certo? E vou explicar por que está entre aspas. Porque maléfico para quem? Me responde isso. Maléfico para quem? Porque para aquelas pessoas que estavam desempregadas ou subempregadas, que estavam com fome, então esses gastos não foram maléficos, pelo amor de Deus, né? Foram benéficos, né? Né? Então, nesse último parágrafozinho breve, diz o seguinte: no entanto, essas duas medidas reativaram a economia. O que foi que reativou a economia, né? Nesse contexto que nós estamos comentando, o que foi que reativou a economia? Foi exatamente a intervenção do Estado na economia e os investimentos em políticas sociais. Vocês estão observando? Então, exatamente aquilo que eles condenavam, né, os liberais condenavam, acabou, né, acabou na prática sendo a solução para alguns países que ficaram com as suas economias muito abaladas, né, muito abaladas, tá? Então tá aí, pessoal. Veja que, recapitulando, enquanto o liberalismo defende que o Estado não se envolva nem com a economia, nem com a sociedade, se envolva só em momentos pontuais, né? É isso que os liberais defendem. Por outro lado, aqueles teóricos que defendiam, né, o estado de bem-estar social, eles já vão defender uma intervenção mais qualificada, tá certo? Nas atividades, né? Bom, vamos lá, vamos em frente. A macroeconomia, olha essa imagem, vamos começar pela imagem. Veja bem, nessa imagem você está vendo o quê? Centenas, milhares de operários, né?
para aumentar a dramaticidade da situação, a foto ainda está em preto e branco, né? Mas se você fizer um close nessas imagens, né? Você vai observar que eles estão tensos, que eles estão preocupados, né, com o seu futuro. Esses operários são aqueles que eu comentei há pouco, que eles não tinham um final de semana remunerado. Esses operários são aqueles que eu comentei há pouco, né, que eles não tinham férias remuneradas. Tá? Aqueles que fizessem a opção, pelo que eu falei, férias, né, descanso semanal, era sabendo que não era remunerado, a princípio. Lógico, depois, com a organização dos trabalhadores, no mundo inteiro e no Brasil também, né, vão reivindicar esses direitos, serão atendidos. Bom, o que dizia a macroeconomia? A macroeconomia, veja bem, até a década de 30, né, até a década de 30, o que acontece? Era regida, controlada, pela teoria econômica neoclássica, essencialmente liberalista. Então, até a década de 30 estava tudo muito bem, tudo tranquilo, né? Eles não entendiam, não percebiam nenhum sinal de fracasso. A teoria neoclássica, ela entende que o livre mercado gera empregos e que os empregos são suficientes, né, para solucionar problemas sociais. Problemas sociais. Opa, o que está acontecendo? O que está rolando? Né? A teoria neoclássica, né? Ou seja, quando eu falo neoclássica, pessoal, também você tem que associar ao pensamento do liberalismo. Eles entendem, portanto, que o livre mercado, ou seja, não precisa o Estado, né, querer intervir, mas o livre mercado gera empregos e que esses empregos que são gerados pelo livre mercado, isso aí já basta. Não precisa ter outras preocupações. Nós sabemos que não é assim, né? Por último, para que haja empregabilidade, né? Para que haja a empregabilidade, olha o que vai acontecer. Empregabilidade, até de certa forma um neologismo, né? Os trabalhadores devem aceitar salários mais flexíveis, ou seja, salários baixos, baixo valor, e condições de trabalho adverso, né? E condições de trabalho adversas, ou seja, condições precárias. Por um lado, o operário, ele tinha que aceitar um serviço, né, bastante difícil, né? Desumano, ou um local insalubre, que ele está vendo que vai prejudicar a saúde dele, né? Por outro lado, o que é isso aí? Condições de trabalho adversas. Por outro lado, a remuneração é um valor bem significante. Ou seja, salário mais flexível. Deixa eu aspiar esse flexíveis, tá bom? Porque qual é o entendimento do cara? O primeiro deles, que falou sobre salários mais flexíveis. Meu povo, quando se fala em salários, né? Quando fala em salários, há de se imaginar um valor que lhe permita você ter uma vida digna, né? Uma vida tranquila, né? Então, quando diz assim, olha, você devia flexibilizar. O que é flexibilizar? É ceder? Voltar atrás? Então, sendo assim, muitos desejam, torcem que você flexibilize, né? Agora também, cada caso aí é um caso, cada país tem uma legislação pertinente, alguns países têm uma sociedade mais ativa, né? Um movimento sindical mais forte, então é preciso ver com cuidado caso a caso. E agora nós vamos entrar no nosso esse caminho todinho, até o slide 11, para falar de liberalismo, né, do Adam Smith, né, do John Locke, tá certo? E esses todos teóricos do iluminista. Aí você está vendo essa imagem, né, interessante, com a criança segurando o coração, por quê? Porque tem algo de subjetividade. Veja bem, o que é que se entende por bem-estar, hein? O que é que se entende por bem-estar? Você está me ouvindo agora.
Para você, qual é o conceito de bem-estar, né? Como é que eu sei se eu estou passando por uma situação de bem-estar ou não? Observe, que está na sua tela. Entende-se por bem-estar um conjunto de fatores. Pronto, então, bem-estar não é uma coisa só, né? Ele é o quê? É um conjunto de fatores de que uma pessoa precisa para gozar de uma boa qualidade de vida. Então, é um conjunto de fatores de que uma pessoa precisa para gozar uma boa qualidade de vida. Como é que é essa boa qualidade de vida, pessoal? É quando não diz respeito somente ao que você ganha, mas também se você tem momento com a família, de lazer, né, de viagens. Por quê? Porque isso aí é sim gozar de uma boa qualidade de vida. A criatura que todo dia sai de casa, vai para a indústria e volta, e dorme, no outro dia a indústria e volta, esse está vegetando já faz algum tempo, né, não conhece muitos lugares, né, do seu país, ou seja, não tem bem-estar, né? Mas, por outro lado, alguém pode dizer, não, mas eu estou tranquilo, estou de boa. É possível? Tranquilo. É sim. É quando você não se deixa influenciar por esse tipo de situação. Então, pessoal, esses fatores levam o sujeito a gozar uma existência tranquila no estado de satisfação. Algo que, dependendo da história da humanidade, algo que não é muito comum. Essa preocupação. Olhe, imagine algum país que tem assim o índice de desenvolvimento urbano muito baixo, uma renda per capita muito reduzida, né? Então, para se falar de bem-estar, aí o cara fica assim, rapaz, eu estou desempregado, tudo bem, estou com fome, tudo bem, vírgula. O que eu estou querendo dizer? Tem como alguém que está desempregado, por exemplo, se sentir numa situação de bem-estar? Não tem, né? Então, vejam que parte de princípios muito subjetivos, né? Muito subjetivos, como é o caso de ser feliz ou não e tal. Vamos comentar sobre isso lá na frente, né? Bom, primeiro nós vimos bem-estar, né? E agora vamos enriquecer o conceito, né, anexando a esse social. O que é bem-estar, acho que ficou bem claro. A pessoa se sentir bem no seu trabalho, a sua família, momentos de lazer, momento de oração, por que não? Claro que é preciso. Então, na sequência, o bem-estar engloba o que incide, né, o que incide de forma positiva na qualidade de vida, né? Aquelas situações que incidem, né, numa forma positiva da qualidade de vida, né? O que seria isso, pessoal? Como é que a gente ilustraria? Da forma como está na sua tela. Um emprego digno, recursos econômicos para satisfazer as necessidades, um lar para viver, acesso à educação e à saúde e um tempo para o lazer. Então, aí, em rápidas palavras, vocês estão observando, né, detalhamento sobre o conceito de bem-estar social, tá? Que contempla tudo que tem a ver com qualidade de vida. Porque, por exemplo, se você pegar esse primeiro ponto, emprego digno, mas, meu Deus do céu, vocês sabem quantas pessoas têm um emprego bacana, beleza, muitos até desejariam estar no lugar dele, mas ele não tem o que a gente chama de uma qualidade de vida, né? Nesse item que nós estamos estudando, que é bem-estar social. Às vezes o cara trabalhando direto, tem um pequeno comércio, mas ele não sai para viajar, quando fica com a família dele, enfim. É algo que tem que ser bastante debatido. E aqui, meus queridos, né, veja bem, nesse caso, a falar em bem-estar social, isso aqui não tem assim uma fórmula, né? Alguns países avançaram mais do que outros, né? E em relação, para concluir esse slide, é preciso a questão da noção de bem-estar, ela tem uma perspectiva subjetiva. O que é subjetivo? Aquilo que é bom, que é favorável, que é legal para mim, pode não ser para você, e vice-versa, né? Então, esse é analisar pelo aspecto subjetivo.
Por outro lado, esse mesmo bem-estar social, ele pode ser quantificado, né? De repente, você pergunta, que lhe permite, que lhe disponibiliza uma resposta próxima da realidade. Você pergunta, olha, quantas horas você trabalha no dia, em média? Ele vai formar números. Então, deixa de ser subjetivo, passa a ser objetivo. Tá bom? Então, meus queridos, nós vamos fazer um breve intervalo, né, agora, e logo, logo estaremos de volta para darmos sequência ao nosso estudo sobre o estado de bem-estar social. Estou aguardando vocês.